O mar tem sons que a terra nunca entenderá. Em 1942, no auge da Segunda Guerra Mundial, o Atlântico era mais do que um oceano. Era um campo de batalha silencioso, onde o inimigo podia surgir do nada, atacar sem aviso e desaparecer sem deixar vestígios. Foi nesse cenário que o navio mercante brasileiro Cabedelo iniciou sua última viagem, levando carga, esperança e uma tripulação que jamais voltaria a pisar em terra firme. Tudo parecia normal. O rádio transmitia mensagens curtas e precisas. O mar estava calmo e as pequenas Antilhas se aproximavam no horizonte. Mas, de repente, o som familiar das comunicações se calou. Nenhum pedido de socorro, nenhuma mensagem interceptada, nenhum sobrevivente. O Cabedelo simplesmente sumiu. A partir desse ponto, o oceano engoliu não apenas o navio, mas também a verdade. Documentos oficiais mencionam um possível ataque inimigo, mas não há registro de destroços, corpos ou cargas recuperadas. Era como se o Cabedelo tivesse sido apagado da existência. E é aí que o mistério começa. Alguns dizem que foi um submarino alemão que o atacou. Outros acreditam que houve uma explosão interna ou até uma tentativa de sabotagem. Mas há quem sustente algo mais inquietante, que o desaparecimento aconteceu em uma área do Atlântico, onde bússolas enlouquecem, correntes se chocam e embarcações parecem perder o rumo da realidade. Uma zona onde o tempo e o espaço parecem se distorcer. Imagine estar no Convés, no meio da noite, com o som do vento cortando o ar e o mar tão calmo que o silêncio se torna ensurdecedor. Então, de repente, uma luz distante, um eco metálico vindo das profundezas, e tudo se apaga. O rádio, as luzes, o som, apenas o mar e o vazio. As autoridades brasileiras registraram o desaparecimento, mas o caso foi encerrado de forma apressada, nenhuma investigação profunda, nenhum relatório conclusivo, como se alguém quisesse que a história do Cabedelo fosse esquecida. Décadas depois, o mistério ainda paira sobre o Atlântico. Pesquisadores tentaram reconstruir a rota, localizar destroços, analisar padrões de correntes e ventos, mas tudo o que encontraram foram contradições. Quanto mais se buscava por respostas, mais perguntas surgiam. E se o Cabedelo não tivesse sido apenas vítima da guerra? E se sua perda fizesse parte de algo muito maior, uma série de desaparecimentos inexplicáveis que o oceano tenta esconder? O nome Cabedelo permanece como um eco distante, uma sombra entre as ondas, um lembrete de que o mar guarda segredos que talvez nunca devamos descobrir. Mas o que realmente aconteceu naquela noite de 1942? Essa é a pergunta que tentaremos responder. Na noite de 19 de fevereiro de 1942, o navio mercante Cabedelo, de bandeira brasileira, deixou o porto de Belém com destino ao Caribe. Levava mantimentos, suprimentos industriais e correspondências diplomáticas, uma carga valiosa em meio a uma guerra que transformava o Atlântico em um território perigoso. A tripulação, composta por marinheiros experientes, sabia que cruzar aquelas águas era uma aposta contra o destino. Submarinos inimigos caçavam embarcações civis, torpedos atingiam alvos e o medo viajava junto em cada jornada. A rota traçada era clara: seguir até Barbados, atravessar o arco das Pequenas Antilhas e depois seguir para Trinidade. O tempo estava estável e o rádio do Cabedelo registrava transmissões regulares. O comandante mantinha contato com estações costeiras, confirmando a posição e relatando o mar calmo. Nada indicava perigo. Mas o último contato, feito nas primeiras horas da manhã, encerrou-se de forma abrupta. Após essa transmissão, o silêncio tomou conta das ondas. Dias depois, buscas foram iniciadas. Navios aliados percorreram a rota esperada. Aviões de patrulha sobrevoaram a área, mas não havia nada. Nenhum destroço, nem sinal de incêndio, nem manchas de óleo na superfície. O mar parecia limpo, como se o Cabedelo jamais tivesse existido. Os familiares aguardavam notícias em vão, e as primeiras manchetes dos jornais surgiam com frases vagas: navio brasileiro possivelmente atacado, tripulação desaparecida. Mas por trás dessas manchetes havia incerteza e desconforto. Os relatórios da Marinha foram igualmente inconclusivos. Alguns afirmavam que o navio foi torpedeado por um submarino alemão,
Outros negavam a presença de qualquer embarcação inimiga naquela região. Nenhum sobrevivente, nenhuma transmissão de socorro, nada que confirmasse um ataque real. Era como se a embarcação tivesse cruzado um ponto de não retorno. Testemunhos posteriores de pescadores e marinheiros locais mencionaram luzes no horizonte e um estrondo distante na madrugada, um som abafado vindo do fundo do mar, mas nenhum deles soube o que era. Esses relatos, ignorados pelas autoridades, se tornaram o primeiro fio de um mistério que, 80 anos depois, ainda intriga historiadores, mergulhadores e pesquisadores. O Cabedelo seguiu uma rota conhecida, mas foi engolido por uma zona que muitos descrevem como inquieta. Correntes se cruzam de forma imprevisível, o clima muda sem aviso e instrumentos náuticos apresentam leituras erráticas. Para os marinheiros, aquele trecho do Atlântico sempre foi considerado estranho, um corredor de desaparecimentos. Hoje, olhando para os mapas antigos e comparando as rotas marítimas da época, surge uma dúvida que ninguém conseguiu responder. O Cabedelo realmente seguiu o trajeto oficial ou desviou levemente, atraído por alguma força, natural ou não, que o conduziu para fora da realidade conhecida? Alguns afirmam que o comandante recebeu uma ordem não documentada para alterar a rota. Outros acreditam que o navio transportava algo que não deveria ser descoberto. Teorias surgiram, relatórios foram ocultados e o silêncio oficial apenas alimentou a sensação de que havia muito mais por trás daquele desaparecimento. O Cabedelo partiu com destino ao norte, mas jamais chegou. A rota que parecia segura se tornou um mapa de incertezas. O mar não entregou provas, apenas perguntas. E é exatamente nesse ponto, entre o último contato e o primeiro sinal do nada, que o mistério começa a se transformar em algo mais sombrio. Durante os meses seguintes ao desaparecimento do Cabedelo, surgiram versões conflitantes sobre o que realmente aconteceu. A explicação oficial, publicada discretamente em relatórios internos, afirmava que o navio teria sido torpedeado por um submarino inimigo. Era uma justificativa conveniente, compatível com o clima de guerra e com outros ataques registrados naquele mesmo período no Atlântico Sul. Mas havia um problema. Não existia qualquer evidência concreta. Nenhum torpedo foi avistado, nenhum submarino identificado, nenhuma embarcação inimiga confessou o ataque. Antes de continuar, uma coisa. Histórias como essa, perdidas entre arquivos esquecidos e vozes silenciadas pelo tempo, só continuam vivas porque você está aqui. Se você gosta de mergulhar fundo nesses mistérios e quer descobrir os casos que nunca chegaram às manchetes, inscreva-se agora e ative o sino. Assim, você não vai perder o próximo capítulo das histórias que o mundo tentou apagar. Naquele momento, submarinos alemães realmente patrulhavam as rotas do Caribe e da costa brasileira. No entanto, os registros da Marinha Alemã, descobertos décadas depois, não mencionam qualquer ataque na área onde o Cabedelo desapareceu. Nenhum U-Boat relatou uma operação naquele ponto do mapa. Isso significa que o navio havia sido atingido por outro tipo de força, algo que não deixou rastros. Os técnicos navais brasileiros analisaram as possibilidades. Uma explosão interna? Improvável, pois o Cabedelo não transportava material inflamável em quantidade suficiente para destruir a embarcação por completo. Um incêndio? Também não. Nenhum sinal foi observado nas águas, nem destroços carbonizados foram encontrados. Uma tempestade repentina? Também não. As condições meteorológicas eram estáveis naquela noite. O mar estava tranquilo e o último contato de rádio descrevia uma navegação normal. Mesmo assim, insistia-se na versão do ataque. E, curiosamente, essa explicação parecia ter surgido antes mesmo do fim das buscas. Alguns oficiais da Marinha receberam ordens diretas para não prolongar o caso, e jornais foram instruídos a tratar o episódio de maneira discreta, sem gerar pânico público. O nome Cabedelo foi lentamente sendo apagado das páginas dos arquivos militares. Mas, entre os poucos documentos preservados, um deles chama a atenção. Uma nota curta, datada de março de 1942, menciona interferência no sinal de rádio do navio momentos antes do desaparecimento. A mensagem sugere que o sistema de comunicação do Cabedelo captou uma frequência desconhecida, algo que não parecia de origem humana.
O registro foi arquivado como anomalia técnica, mas para alguns pesquisadores modernos, isso pode indicar que o navio foi alvo de um fenômeno eletromagnético incomum, algo que interferiu em todos os equipamentos e causou o apagamento total de suas comunicações. Outros relatos vindos de marinheiros aliados reforçam a ideia de um ataque invisível. Tripulações de navios próximos afirmaram ter visto um clarão distante no horizonte, seguido de uma vibração forte que chegou a balançar pequenas embarcações. Mas o estranho era que o som parecia vir de baixo, não da superfície, como se algo colossal tivesse se movido nas profundezas, liberando uma onda de energia que afetou tudo ao redor. O ataque invisível do Cabedelo se tornou uma expressão entre historiadores navais. Alguns veem nisso apenas o efeito da guerra e da desinformação da época. Outros, porém, acreditam que há algo mais, uma falha na lógica, um padrão que foge à explicação convencional. O navio não apenas foi destruído, ele foi apagado, como se tivesse atravessado uma fronteira onde a realidade se dissolve. E se o Cabedelo não tivesse sido atacado, mas absorvido? E se o verdadeiro inimigo fosse algo que a ciência ainda não entende? A partir desse ponto, o mistério deixa de ser apenas militar e passa a se tornar quase metafísico. As perguntas se multiplicam e o que antes parecia uma tragédia de guerra começa a soar como o eco de um segredo maior, um que o próprio oceano parece guardar com devoção. Poucos meses após o desaparecimento do Cabedelo, os arquivos oficiais sobre o caso foram lacrados. O relatório preliminar da Marinha Brasileira, que deveria detalhar o ocorrido, continha apenas uma página com uma frase vaga: presumivelmente perdido em ação inimiga. Nenhum anexo, nenhuma transcrição de comunicações, nenhum registro das buscas. Era como se o desaparecimento tivesse sido considerado irrelevante para a história naval do país. Mas por que tanto silêncio em torno de um navio brasileiro perdido em plena guerra? A resposta pode estar na natureza do que o Cabedelo transportava. Registros portuários mostram que, além de carga comum, havia caixas lacradas com selo diplomático, destinadas a autoridades brasileiras no Caribe. O conteúdo nunca foi revelado. O mais intrigante é que documentos posteriores, desclassificados nos anos 1970, mostram menções a transporte confidencial e itinerário alterado de última hora. Isso sugere que o navio não estava apenas cumprindo uma missão comercial, mas sim um transporte estratégico, talvez de informações ou equipamentos sensíveis. Quando o navio sumiu, uma sucessão de ordens de sigilo foi emitida. O comando naval proibiu qualquer menção pública ao nome Cabedelo. Os familiares dos tripulantes receberam telegramas genéricos, sem detalhes. Nenhum corpo foi devolvido, nenhuma cerimônia oficial foi realizada. O governo preferiu o esquecimento. É como se houvesse mais risco em explicar o que aconteceu do que em deixar a história desaparecer nas marés. Décadas depois, pesquisadores civis tentaram reabrir o caso, mas encontraram um muro de silêncio. Arquivos desapareceram, microfilmes foram corrompidos e muitos dos oficiais envolvidos já haviam morrido. Um historiador pernambucano, que dedicou anos à investigação, relatou que suas solicitações de acesso aos documentos eram negadas sob a justificativa de interesse nacional. Essa expressão, vaga e poderosa, sempre foi usada para esconder o que não deve ser contado. Há quem diga que parte dos relatórios foi enviada aos Estados Unidos durante a cooperação militar da guerra e nunca mais retornou. Outros afirmam que o próprio Brasil preferiu apagar as evidências, temendo expor uma falha de segurança ou uma missão não autorizada. Seja qual for a verdade, o silêncio fala mais alto que qualquer relatório. Em 1998, um fragmento da suposta documentação emergiu em uma coleção particular. Nele, uma anotação enigmática: comunicações interrompidas após contato com sinal anômalo, procedência incerta. Essa frase reacendeu o mistério, pois confirma que algo incomum foi detectado momentos antes da perda total de contato. Mas quem escreveu essa nota? E por que ela nunca foi incluída nos arquivos oficiais? O silêncio em torno do Cabedelo é mais do que um esquecimento burocrático. É um silêncio deliberado, um tipo de apagamento que transforma um fato histórico em um fantasma documental. Cada tentativa de investigação parece se dissolver no ar.
Relatórios extraviados, testemunhas que desaparecem, versões contraditórias. Até hoje, o nome do navio é raramente mencionado em registros oficiais. O caso Cabedelo se tornou um símbolo do que o poder tenta esconder sobre o peso da burocracia. Um segredo que o mar engoliu, mas que também foi enterrado pela própria história. E esse silêncio não é apenas ausência de palavras, é um aviso. Algo foi descoberto ali, algo que não deveria vir à tona. E se os relatórios não foram apagados por erro, mas por medo? Talvez o que o Cabedelo encontrou não tenha sido um inimigo, mas uma verdade impossível de ser revelada. O oceano não esquece, ele apenas esconde. Décadas após o desaparecimento do Cabedelo, oceanógrafos e mergulhadores tentaram decifrar a rota final do navio com base em um princípio simples. O mar fala através das correntes. Cada movimento, cada variação de temperatura, cada redemoinho conta uma história invisível para quem sabe ouvir. E quando analisaram a região entre Barbados e as Pequenas Antilhas, o último ponto conhecido do Cabedelo, descobriram algo que desafiava a lógica. As correntes ali não seguem um padrão fixo. Elas se entrelaçam, colidem e mudam de direção de maneira imprevisível, como se obedecessem a uma força subterrânea. São conhecidas entre marinheiros antigos como as veias do Atlântico. Mergulhadores que tentaram explorar a área relataram um fenômeno curioso. Bússolas que giravam descontroladamente, equipamentos que falhavam, sons metálicos vindos do fundo do mar. Um pesquisador francês descreveu o local como um campo magnético em convulsão constante. Análises modernas de satélite mostraram que, curiosamente, as correntes que cruzam aquele trecho formam um redemoinho submerso, uma estrutura invisível que arrasta tudo o que flutua na superfície. Esse vórtice, segundo estudos, é capaz de sugar grandes volumes de água e criar zonas de baixa pressão onde sensores e radares perdem completamente o sinal. Se o Cabedelo entrou nesse redemoinho, sua destruição não teria sido causada por um ataque, mas por um fenômeno natural extremo desconhecido na época. Mas há algo ainda mais intrigante. Os registros oceanográficos indicam que, nos dias seguintes ao desaparecimento, uma variação abrupta na temperatura da água foi detectada naquela área. Uma diferença de quase 10 graus em poucas horas, um evento raro, quase impossível em condições normais. Alguns cientistas relacionam isso a uma erupção submarina ou a liberação de gás metano do fundo oceânico, capaz de reduzir a densidade da água e fazer um navio afundar instantaneamente, sem deixar destroços. Essa hipótese científica parece plausível, até que surgem os relatos locais. Pescadores da ilha de Santa Lúcia contaram que, por semanas após o desaparecimento, ouviram um som grave vindo do mar, como o eco distante de um motor ou uma sirene. Um som que aumentava e diminuía de intensidade, sempre à noite, sempre vindo da mesma direção. E quando tentavam se aproximar, os instrumentos simplesmente paravam de funcionar. Alguns afirmam que esse som ainda é ouvido décadas depois, especialmente nas noites de mar calmo. Eles o chamam de voz do ferro, um murmúrio vindo das profundezas, como se o casco de um navio estivesse tentando se comunicar. O oceano guarda padrões, e as correntes não mentem. Se algo afundou ali, os movimentos da água deveriam ter levado destroços até as praias próximas, mas nada apareceu. Nenhum fragmento de madeira, nenhuma peça metálica, nenhuma mancha de óleo. Era como se o navio tivesse sido engolido por uma fenda invisível. A ciência tenta explicar o fenômeno como instabilidade magnética. Os marinheiros preferem chamá-lo de maldição. De uma forma ou de outra, o resultado é o mesmo. O mar apaga seus rastros. E se o Cabedelo não afundou, mas foi tragado? E se, sob as ondas, existe uma força capaz de dobrar o espaço e esconder tudo o que toca? O que as correntes mostraram não foi o fim do Cabedelo, mas o início de um enigma muito maior, um mistério que continua se movendo com as marés, esperando o próximo navio que ousar cruzar aquela mesma rota. Anos após o desaparecimento do Cabedelo, algo inquietante começou a acontecer nas águas próximas às Pequenas Antilhas. Mergulhadores e pescadores começaram a relatar sons metálicos vindos do fundo do mar.
Ecos longos, compassados, como se algo estivesse batendo ritmicamente em uma estrutura submersa. Alguns descrevem o som como de correntes arrastando ferro. Outros juram ouvir o que parece ser um sinal, uma espécie de código repetitivo que ressoa nas profundezas. Os cientistas chamaram isso de acústica anômala, mas para os que vivem do mar é mais simples. É o cabedelo chamando. As primeiras gravações desses sons surgiram nos anos 1980. Um grupo de mergulhadores norte-americanos, estudando recifes na região, captou uma frequência baixa e contínua, semelhante a um batimento metálico. O som parecia vir de uma profundidade maior do que os equipamentos podiam alcançar, mais de 4.000 metros. O detalhe perturbador era que o ruído cessava sempre que alguém tentava se aproximar da área. Nenhuma explicação técnica foi encontrada. Alguns pesquisadores associaram o som a uma falha geológica, um tipo de movimento subterrâneo que provoca vibrações ressonantes. No entanto, as análises de espectro mostraram um padrão curioso. O intervalo entre os sons era constante, preciso, quase humano. Isso levou parte da comunidade científica a desconfiar que se tratava de um ruído artificial, talvez gerado por alguma estrutura afundada. Mas qual estrutura poderia emitir sons tão regulares por décadas? Os relatos locais adicionam uma camada de mistério ainda mais densa. Em vilas costeiras de Martinica e Santa Lúcia, há histórias antigas sobre vozes do ferro, um canto distante que só se ouve nas noites mais calmas, quando o vento cessa e o mar parece escutar. Dizem que quem ouve o som por muito tempo começa a sentir vertigem, como se o próprio corpo fosse atraído para dentro do mar. Alguns pescadores afirmam ter visto reflexos metálicos sob as águas, como grandes placas se movem lentamente nas profundezas, refletindo a luz da lua. Há quem diga que o som é uma mensagem, não de socorro, mas de memória, como se o cabedelo ou o que restou dele tentasse se comunicar. Um mergulhador brasileiro, em 2006, relatou ter sentido vibrações fortes no tanque de oxigênio enquanto explorava uma fenda próxima. Ele descreveu o momento como um zumbido grave que parecia atravessar o corpo inteiro. Ao emergir, percebeu que seu relógio havia parado exatamente no horário em que o som cessou. Mas o aspecto mais assustador dessa história é que as vozes do fundo não são exclusivas daquela área. Relatos semelhantes surgiram em outras partes do Atlântico, inclusive próximo às rotas onde outros navios desapareceram misteriosamente na mesma década. As frequências registradas são quase idênticas, como se todos estivessem ligados por uma mesma fonte sonora. As teorias variam. Alguns afirmam que são ecos de antigos navios afundados, amplificados por cavernas submarinas. Outros acreditam que o som é o resultado de fenômenos geomagnéticos que reverberam em estruturas metálicas. Mas entre os marinheiros mais antigos, há quem jure que o som é um aviso, uma tentativa do oceano de falar. O que ecoa nas profundezas do Atlântico talvez não seja apenas o lamento de um navio perdido, mas a lembrança viva de algo que o mar se recusou a silenciar. O cabedelo pode ter desaparecido há mais de 80 anos, mas seus ecos ainda viajam pelo fundo do oceano, vibrando como um coração que insiste em bater mesmo depois da morte. E cada vez que o som retorna, ele parece mais próximo, como se algo estivesse subindo. Quando os pesquisadores começaram a reunir todos os registros de desaparecimentos marítimos entre as décadas de 1930 e 1950, algo perturbador surgiu no mapa. Ao traçar as coordenadas de cada naufrágio misterioso, incluindo o cabedelo, percebeu-se que todos formavam uma linha quase perfeita, cruzando o Atlântico de nordeste a sudoeste. Essa linha invisível conectava regiões conhecidas por eventos inexplicáveis, luzes anômalas, interferências magnéticas, falhas de comunicação e, em muitos casos, sumiços absolutos. Os marinheiros antigos chamavam esse corredor de a Linha Azul, um trecho do oceano em que, segundo eles, o mar respira diferente. Os primeiros relatos sobre essa linha surgiram muito antes da Segunda Guerra Mundial. Mapas náuticos do século XIX já traziam anotações de capitães relatando bússolas desorientadas e águas que pareciam ferver sem motivo aparente.
Com o passar dos anos, essa zona se tornou uma lenda entre navegadores, uma rota evitada sempre que possível. O curioso é que o ponto final dessa linha coincide quase exatamente com o último registro do Cabedelo. Nos anos 1960, oceanógrafos britânicos tentaram investigar o fenômeno, mas o projeto foi interrompido depois que 2 navios de pesquisa perderam comunicação na área por mais de 12 horas. Quando o contato foi restabelecido, os tripulantes relataram confusão temporal, relógios atrasados, instrumentos desregulados e a estranha sensação de que o tempo havia esticado. Os dados coletados mostravam variações magnéticas intensas e pulsos de energia subaquática que pareciam vir de uma profundidade anormal. Décadas depois, com o avanço da tecnologia de sensoriamento remoto, imagens de sonar começaram a revelar algo ainda mais misterioso. Abaixo de quase 5.000 metros de profundidade, existem formações simétricas e alinhadas, semelhantes a estruturas artificiais. Algumas lembram corredores, outras grandes blocos dispostos geometricamente. Oficialmente são classificadas como formações rochosas, mas entre estudiosos independentes há quem as descreve como resquícios de algo esquecido. Há uma teoria pouco conhecida mencionada em relatórios confidenciais de 1972 chamada hipótese da convergência atlântica. Ela sugere que essa linha de desaparecimentos marca uma região onde o campo magnético terrestre sofre uma distorção extrema, capaz de afetar a percepção do tempo e da localização. Em outras palavras, o espaço ali não se comporta como o resto do planeta. Se for verdade, o Cabedelo pode não ter afundado, pode ter atravessado uma fronteira invisível. Mais inquietante ainda são os relatos de sonares captando, ocasionalmente, sinais semelhantes aos de motores, mas sem qualquer embarcação na área. Sons metálicos, padrões rítmicos, como se algo se movesse lentamente sob a superfície, seguindo o mesmo alinhamento da linha azul. Alguns mergulhadores chamam esse trecho do oceano de a Estrada Morta. Outros acreditam que se trata de um corredor energético natural, uma espécie de cicatriz geológica do planeta. Há também quem defende que o alinhamento é proposital, uma construção antiga, talvez humana, talvez não. O Cabedelo, o navio que sumiu sem aviso, parece ser apenas uma das vítimas de um fenômeno muito maior. Seu desaparecimento se encaixa perfeitamente nesse padrão de enigmas oceânicos que o mundo insiste em ignorar. E se essa linha não for apenas uma coincidência? E se ela for uma fronteira entre o conhecido e o impossível? O mar pode ter engolido o Cabedelo, mas talvez o tenha levado para um lugar que o mar ainda não ousa mostrar. Anos depois do desaparecimento do Cabedelo, começaram a surgir relatos que pareciam desafiar qualquer explicação lógica. Em 1953, o navio mercante panamenho que cruzava a mesma rota relatou ter captado, em meio a uma tempestade, um sinal fraco de rádio em código Morse. A mensagem era curta, truncada e quase indecifrável, mas os operadores juraram ouvir algo que soava como CAB. O restante foi engolido pelo ruído. Nenhum registro oficial confirmou a origem da transmissão, mas os marinheiros anotaram a frequência. E o mais estranho é que ela coincidia exatamente com a do transmissor usado pelo Cabedelo em 1942. Durante os anos 70, pescadores de Barbados e Santa Lúcia começaram a relatar aparições noturnas. Um vulto luminoso que lembrava a silhueta de um navio antigo, movendo-se em silêncio absoluto. Muitos descreveram o mesmo detalhe, luzes fracas nas janelas da cabine principal e um som distante de motor, como um eco vindo do fundo do mar. Quando as autoridades tentaram investigar, nada foi encontrado. As imagens de radar mostravam uma massa sólida por alguns instantes que desaparecia logo depois. O mais intrigante aconteceu em 1981, quando um submarino de pesquisa francês registrou um contato sonar anômalo a mais de 3.800 metros de profundidade, próximo às Pequenas Antilhas. O objeto parecia metálico, com dimensões semelhantes às de um cargueiro médio da década de 40. Quando os técnicos ampliaram o sinal, puderam identificar um eco acústico incomum, algo que lembrava uma vibração rítmica, semelhante ao funcionamento de um motor antigo, mas impossível naquela profundidade. O registro foi classificado e arquivado, mas alguns trechos do relatório vazaram anos depois.
Esses ecos, ao longo das décadas, formam uma sequência de coincidências perturbadoras. Cada sinal, cada aparição, cada leitura de sonar parece repetir o nome de um mesmo fantasma, Cabedelo. Há quem diga que o navio ainda percorre o Atlântico em ciclos, preso em uma espécie de dobra temporal, surgindo e desaparecendo como um reflexo perdido entre dois mundos. Outros acreditam que o som que se ouve não é de motores, mas de correntes, o atrito de algo que tenta emergir do fundo. Em 1998, um grupo de radioamadores brasileiros captou um sinal misterioso durante uma expedição experimental de comunicação oceânica. Entre ruídos e interferências, ouviu-se novamente o padrão CAB. O som foi gravado e analisado e surpreendentemente apresentava um ruído de fundo idêntico às gravações de transmissões navais da Segunda Guerra. Nenhum transmissor moderno produz esse tipo de estática. Muitos especialistas descartam as coincidências como lendas ou erros técnicos, mas há quem enxerga algo mais. Um eco do passado tentando romper o silêncio. Uma mensagem que, mesmo depois de mais de 80 anos, continua a reverberar no mar. Se o Cabedelo realmente desapareceu, o que exatamente está emitindo esses sinais? Seria possível que parte dele ou de sua tripulação ainda exista em algum ponto esquecido do tempo? O Atlântico guarda suas memórias de forma peculiar, e às vezes aquilo que acreditamos perdido não desaparece, apenas muda de frequência. Nos bastidores da história, há documentos que nunca foram destinados aos olhos do público. Um deles, datado de 1943, carrega o selo confidencial Marinha do Brasil. Trata-se de um relatório interno sobre o desaparecimento do Cabedelo. Oficialmente, a causa registrada foi ataque inimigo seguido de afundamento imediato. Mas o texto que nunca chegou à imprensa revela algo completamente diferente. Segundo o relatório, a última mensagem do Cabedelo não descrevia um ataque, e sim algo muito mais estranho. Luzes ao norte, descendo rápido, instrumentos inoperantes, o mar está subindo. A transmissão foi interrompida segundos depois. Nenhum sinal de impacto ou explosão foi detectado pelos observadores costeiros. Pouco tempo depois, agentes aliados interceptaram comunicações nazistas que mencionavam um cargueiro brasileiro desaparecido fora da zona de patrulha conhecida. Isso deixou as autoridades perplexas. O local informado não coincidia com as rotas de submarinos inimigos. Um registro adicional, feito por um radar experimental britânico em Trinidade, indicava uma anomalia elétrica massiva na mesma região e no mesmo horário. Curiosamente, o evento foi arquivado sob o título Fenômeno Atmosférico Inclassificável. Com o fim da guerra, o relatório do Cabedelo foi revisado várias vezes. Cada versão eliminava detalhes que pudessem sugerir qualquer anomalia. Os registros originais desapareceram dos arquivos navais em 1954, ano em que um novo documento, agora com o carimbo sigiloso permanente, foi incluído nos arquivos do Estado-Maior. Durante décadas, ninguém mencionou o assunto. Nos anos 1990, pesquisadores civis obtiveram acesso a trechos digitalizados de documentos desclassificados. Entre eles, um memorando descrevia um suposto encontro entre militares brasileiros e cientistas norte-americanos em Recife, em 1947. O objetivo era discutir eventos marítimos anômalos relacionados à anomalia magnética atlântica. Coincidência ou não, essa mesma reunião foi realizada dias depois de um suposto sobrevoo de luzes não identificadas próximo à costa de Cabedelo. A suspeita de encobrimento ganhou força quando, em 2003, um historiador encontrou um telegrama trocado entre oficiais navais. A mensagem era direta: evitar qualquer divulgação sobre o cargueiro Cabedelo, manter silêncio absoluto até nova ordem. Nenhuma nova ordem foi registrada desde então. O mais intrigante, porém, é o que foi descoberto por um oceanógrafo aposentado em 2016. Em uma base de dados esquecida, ele encontrou referências a um projeto chamado Operação Hades, uma missão de mapeamento do fundo do Atlântico que teria ocorrido em 1968, justamente sobre o ponto em que o Cabedelo sumiu. O relatório dessa operação descrevia reflexos metálicos de origem indefinida, a mais de 4.000 metros de profundidade. Nenhuma imagem foi publicada. O arquivo termina com uma frase única: encerrado por determinação superior.
Por que um simples desaparecimento de navio recebeu tamanha atenção militar? O que havia naquelas águas que precisava ser silenciado por gerações? O caso do Cabedelo não foi apenas uma perda durante a guerra. Foi um segredo cuidadosamente enterrado sob camadas de censura, medo e mistério. E talvez, nesse silêncio imposto, resida a resposta que ninguém nunca quis encontrar. O fundo do Atlântico é um território de sombras. Ali, a luz desaparece após poucos metros e o silêncio se transforma em uma pressão quase viva. É nesse abismo que, segundo alguns registros de sonar e relatos de mergulhadores científicos, algo ainda pulsa. Nas últimas décadas, múltiplas expedições subaquáticas relataram sons que não deveriam existir. Ecos metálicos, pulsações rítmicas, vibrações que se repetem em intervalos exatos, como se fossem fragmentos de uma máquina ainda em funcionamento. E o mais desconcertante é que essas emissões sonoras são detectadas repetidamente na mesma coordenada, o ponto onde o Cabedelo desapareceu. Em 1989, uma missão oceanográfica japonesa registrou ruídos de baixa frequência vindos do fundo do mar, próximos ao arquipélago das Pequenas Antilhas. A princípio, acreditou-se que fossem causados por deslocamentos de placas tectônicas. Mas quando os dados foram filtrados, revelou-se um padrão matemático constante, quase musical. O som parecia uma sequência de 3 pulsos curtos e um longo, o mesmo ritmo usado no antigo código Morse para a letra C. Coincidência? Talvez, mas os oceanógrafos anotaram o detalhe e nunca mais esqueceram. Nos anos 2000, pesquisadores norte-americanos que estudavam correntes profundas também captaram anomalias acústicas. Em uma das gravações, ouve-se algo que lembra o som distante de um motor a vapor, intercalado por estalos metálicos. Quando o áudio foi reproduzido em alta fidelidade, alguns técnicos relataram a estranha sensação de ouvir passos, como se alguém caminhasse sobre uma superfície metálica, submersa e perdida no tempo. O Instituto de Estudos Marítimos do Caribe, em 2014, conduziu uma varredura detalhada com sonares de última geração. O relatório preliminar descrevia estruturas lineares e simétricas, parcialmente cobertas por sedimentos, indicando possível origem artificial. Quando o material seria publicado, o projeto foi abruptamente encerrado. Todos os dados foram recolhidos e classificados como material sensível à segurança nacional. Nenhum membro da equipe voltou a comentar o assunto publicamente. Mas nem todos se calaram. Um dos mergulhadores envolvidos no projeto, sob anonimato, afirmou que durante uma imersão profunda ouviu um som que jamais esqueceu. Parecia um navio respirando, um som lento, como se algo vivo estivesse lá embaixo, acordando. O homem abandonou a profissão pouco tempo depois. Alguns teóricos afirmam que o que se ouve nessas profundezas não é o eco de uma máquina, mas uma reverberação temporal. Uma espécie de gravação cósmica em que os eventos ficam presos no tecido do tempo e voltam a se manifestar. Outros pesquisadores preferem hipóteses mais racionais, mas igualmente inquietantes. O som seria o de algo construído, talvez uma embarcação, talvez uma estrutura, que permanece adormecida no abismo. E por alguma razão, o Cabedelo pode ter sido o primeiro a encontrá-la. Até hoje, satélites captam pequenas variações de campo magnético e pulsos acústicas intermitentes naquela região. São fracos, quase imperceptíveis, mas sempre presentes. Como se o oceano estivesse tentando dizer algo, ou chamar por alguém. Quando se ouve com atenção, há quem diga que as ondas trazem um eco distante. Um nome, um chamado vindo das profundezas. Cabedelo. Existem fronteiras no mar que não aparecem em nenhum mapa, linhas invisíveis que separam o que é conhecido do que jamais deveria ser cruzado. O Cabedelo, ao partir de Recife em 1942, não imaginava que estava prestes a tocar uma dessas fronteiras. E talvez, ao fazê-lo, tenha ultrapassado o último horizonte, aquele ponto em que o oceano deixa de ser apenas água e se torna um espelho entre realidades. Quando o sol desaparece no Atlântico, o horizonte parece se dobrar. É uma ilusão, dizem os navegadores. Mas o que os marinheiros do Cabedelo viram naquela noite não foi ilusão. Os fragmentos de mensagens recuperadas, as descrições de luzes descendo do céu, os instrumentos enlouquecendo, a bússola girando em círculos,
tudo indica que algo ocorreu ali, algo que escapava completamente à compreensão humana. Pesquisadores modernos que estudam anomalias oceânicas falam sobre distorções temporais, buracos gravitacionais, zonas de ressonância magnética que poderiam alterar a percepção de tempo e espaço. Mas mesmo as explicações científicas não conseguem conter o desconforto. O que exatamente existe naquela região do Atlântico, entre as Pequenas Antilhas e a Rota do Cabedelo? Um fenômeno natural, um portal geológico ou algo mais antigo? Uma presença que o mar tenta esconder há milênios. As lendas locais falam sobre a corrente que não devolve, um trecho de mar onde os peixes desaparecem e as bússolas se recusam a apontar o norte. Pescadores relatam que o oceano ali respira de modo estranho, como se houvesse algo pulsando nas profundezas. Para eles, o Cabedelo não foi o primeiro a sumir, apenas o mais notório. O mais perturbador, porém, é o padrão. Desde 1942, outros navios e aviões reportaram falhas de navegação e perda de comunicação ao cruzar a mesma faixa de mar. Alguns voltaram com o tempo desajustado, relógios atrasados em horas, às vezes dias. Outros simplesmente jamais retornaram. É como se o horizonte naquela parte do Atlântico guardasse uma fenda, uma passagem para um outro estado da realidade, onde o tempo e o espaço se confundem. Se o Cabedelo atravessou essa fronteira, o que encontrou do outro lado? Terá sido destruído? Ou permanece navegando, invisível aos olhos humanos, em um mar paralelo onde o tempo não segue as mesmas regras? O que os ecos de sonar registram nas profundezas, os ruídos metálicos, os pulsos ritmados, o som de algo que respira, podem não ser apenas reflexos do passado. Podem ser sinais de um presente que continua lá, congelado, esperando ser ouvido. O Cabedelo se tornou mais do que um navio desaparecido. É um símbolo de tudo o que o oceano ainda esconde, das verdades soterradas sob quilômetros de silêncio, das perguntas que a ciência teme fazer, das histórias que o tempo não conseguiu apagar. Porque talvez o mar não seja apenas um espelho do céu, mas um espelho do desconhecido. E talvez o Cabedelo, perdido em 1942, tenha sido apenas o primeiro a cruzar o último horizonte. O Atlântico o engoliu, mas o eco permanece. E quando as ondas tocam as praias do Nordeste, há quem jure ouvir, por um breve instante, o som distante de um navio que ainda navega, entre dois mundos, entre dois tempos, entre o silêncio e o infinito. O caso do Cabedelo é mais do que um desaparecimento no mar. É um lembrete silencioso de que a humanidade ainda compreende muito pouco sobre o próprio planeta. Décadas de investigações, teorias e relatos apontam para algo que ultrapassa a simples lógica, um evento que parece escapar do tempo e da razão. E ainda assim permanece ali, fixo no mapa invisível do mistério, onde as ondas murmuram histórias que ninguém ousa decifrar. Quando um navio desaparece, o mundo costuma esquecer, mas o Cabedelo nunca foi esquecido. Ele se tornou um sussurro entre marinheiros, um ponto de interrogação nas cartas náuticas, um eco que insiste em retornar década após década. Cada sinal captado, cada ruído estranho vindo das profundezas é como se o próprio oceano se recusasse a deixar o caso repousar. O silêncio que envolve o Cabedelo não é ausência de som, mas presença de algo oculto. Algo que se move entre as correntes e as memórias, como se a embarcação e sua tripulação estivessem presas em um ciclo eterno, navegando em uma dimensão onde o tempo nunca avança. Talvez o mar, em sua imensidão, tenha a capacidade de reter aquilo que não deveria ser esquecido, e o Cabedelo seja apenas um de muitos nomes gravados nesse arquivo líquido da Terra. Há quem diga que o Atlântico guarda portais. Outros acreditam que ele apenas reflete nossos próprios medos, o medo do desconhecido, o medo do que não pode ser explicado. Mas o fato é que cada naufrágio misterioso, cada coordenada perdida, reforça a sensação de que há regiões do planeta que resistem a qualquer tentativa de controle humano. O Cabedelo continua sendo um mistério não resolvido. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu naquela noite de 1942 entre as Pequenas Antilhas. Talvez o navio tenha sido tragado por forças naturais, ou talvez tenha cruzado o limite do compreensível.
O que sabemos é que, em algum ponto do Atlântico, algo ainda respira, algo ainda vibra, e se escutarmos com atenção, podemos ouvir o som distante de um motor, um eco do passado tentando alcançar o presente. O mar é um arquivo que nunca se fecha, e o nome Cabedelo, gravado nas correntes e nas lendas, é a prova de que o oceano não devolve tudo o que toma. Alguns segredos não são feitos para serem descobertos, eles apenas continuam, vagando entre as ondas como o eco interminável de um navio que partiu e jamais voltou. O caso do Cabedelo ainda ecoa no Atlântico, como se o mar guardasse mais do que apenas destroços. Se você também sente que há verdades escondidas sob as ondas da história, inscreva-se no canal. Aqui, cada investigação é uma jornada por aquilo que o tempo quis enterrar, mas que nós insistimos em lembrar. O caso do Cabedelo ainda ecoa no Atlântico, como se o mar guardasse mais do que apenas destroços. Se você também sente que há verdades escondidas sob as ondas da história, inscreva-se no canal. Aqui, cada investigação é uma jornada por aquilo que o tempo quis enterrar, mas que nós insistimos em lembrar.